graças a Deus começamos a colocar o piso. As paredes estão todas emassadas já. O teto também. Já está tudo prontinho. A elétrica está pronta, a hidráulica está pronta. Está faltando só agora a pintura depois do piso. Fazer a pintura e fazer os acabamentos necessários. Porta, portais e janelas. Está deixando o espaço da soleira, né? Para poder vir. É tudo de madeira, está deixando para colocar por último. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los nessa oportunidade que temos de abrirmos a lição da Palavra de Deus e buscarmos nela as orientações necessárias para o nosso dia a dia. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão nobre que Tu concede em nossas vidas, de podermos buscar na Tua Palavra as orientações para o nosso viver diário. Nos abençoe, nos ilumine, nos inspire com o Teu Santo Espírito e nos capacite, Senhor, não só ao entendimento, mas também para que possamos cumprir com as orientações dadas por Ti, Senhor, e que possamos, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O testemunho dos samaritanos. Muito importante essa lição. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muito bacana isso aqui. Os samaritanos dão um testemunho desse aqui diante de uma palestra que eles assistiram do próprio Filho de Deus, um simples sermão que eles assistiram e não tiveram dúvidas, nem titubearam, enquanto que a liderança da igreja dele o tempo todo perseguindo e trazendo problemas. É difícil de entender essas coisas, né? Mas tá aí. Alguns estudiosos, irmãos, equivocadamente, alegam que os samaritanos surgiram em 722 a.C., quando Sargão II dominou Samaria, dentre outros reinos, e levou os povos para esparramar para o mundo afora. E desses que faziam parte do povo de Deus, que foram levados, alguns estudiosos, como aqui no próprio rodapé, nós podemos observar, está sendo alegado que os samaritanos surgiu a partir desse período. Aqui foi um povo formado quando Israel, o reino do norte, foi levado em cativeiro pelos assírios em 722 a.C. Equivocado. Na realidade, em 930 a.C., só 208 anos antes disso, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. O reino de Israel, que Saul, Davi e Salomão governaram as 12 tribos. Na morte de Salomão, o reino foi dividido. Jeroboão ficou com as 10 tribos do norte, com a administração no norte. A capital administrativa foi Samaria. Por isso, eles foram chamados de samaritanos. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, ficou com Roboão, filho de Salomão. Ponto. Isso é prova bíblica e prova histórica, é incontestável. Eles não foram formados 208 anos mais tarde, não. Quando Sargão II invadiu e dominou, eles já existiam, eles foram esparramados. O problema deles já tinha começado muito antes, na divisão do reino. E com a invasão de Sargão II só piorou as coisas. Agravou mais ainda o espírito de apostasia que sempre eles mantiveram desde a divisão do reino. Sempre
eles foram mais idólatras, mais problemáticos do ponto de vista espiritual do que Benjamim e Judá, do que as tribos do sul. Sempre. E as tribos do sul nem se fala, né? Já deu problema demais, imagina as do norte. É algo que não tem como passar batido, porque está na Bíblia, está registrado no escrito sagrado. No segundo tema, o contexto do encontro. João capítulo 4, verso de 1 a 4. Aqui mostra um negócio muito bacana, irmãos. Primeiro, que Jesus, ele sabia que ia encontrar com essa criatura lá. Ele preparou todo o ambiente para isso. Afinal de contas, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é um profeta como nunca teve outro igual, e nem haverá. Ele tinha revelações o tempo todo, como um profeta perfeito, como Filho do Deus vivo. Ele tinha uma comunicação diária com o próprio Deus. E ele, juntamente com o Pai, sabia da importância que teria dessa criatura vir até ele, ter esse encontro, um encontro missionário, que validaria muito, seria muito importante no avanço da igreja primitiva a partir de Samaria. Seria de uma importância extraordinária. Não só isso, dá para ver que no final do capítulo 4, a forma com que eles reagiram, como nós vimos aí no verso de abertura, um único sermão que eles ouviram de Jesus foi o suficiente para eles tirar a conclusão que tiraram. Ter a certeza que ele era o Salvador do mundo. O povo dele veio para que eram seus, e os seus não quiseram. Ele teve 3 anos e meio, e eles rejeitaram os 3 anos e meio. A liderança judaica rejeitou ele, de forma absoluta. Um ou outro escapou, como Nicodemo, José de Arimateia, e dentre alguns mais. O povão mesmo veio, juntava centenas e milhares acompanhando, como a gente via na multiplicação dos pães, dentre outras cenas mais. Sabe, irmãos, Jesus, ele preparou todo o cenário para que pudesse se alinhar esse encontro da forma com que está registrado no escrito sagrado. Olha, vocês vão na frente, vai lá comprar os provimentos que precisa para a nossa viagem, e já a gente encontra. Eu vou descansar aqui naquele poço ali, ó, que é o poço de Jacó. Eu vou para ali descansar um pouquinho, vocês vão lá. E lá Jesus ficou, os apóstolos foram, seguiram para a cidade para fazer a compra, e logo a mulher veio chegando. Um outro detalhe importante, que a mulher era de vida duvidosa. Mas para ir lá no poço, ela foi meio-dia, no sol a pino, que sabia que ninguém iria lá. Mas mesmo assim, vai que alguém resolva ir lá nesse horário, eu vou vestido de uma forma decente, eu não vou me identificar como eu me identifico lá na cidade, com a minha forma de vida que eu levo. Então ela se preparou toda para chegar, para que se encontrasse alguém, ela não fosse reconhecida de cara e pudesse tirar a água e levar para o seu sustento. E assim ela chegou no poço. Quando ela viu que tinha alguém lá, ela viu pelas vestimentas que era um judeu. Não sabia quem era, não tinha noção. Mas sentiu alívio de saber que é alguém que não conhecia ela. Ela pensava que não conhecia. E aí todo o cenário ficou aberto, de um bate-papo bacana. Aí nós já entramos no terceiro tema, a mulher junto ao poço. Analisando João 4, de 7 a 15, nós podemos observar que no diálogo tendo sido aberto, Jesus pediu água para ela para beber. E ela falou, mas como pode o senhor, sendo judeu, vir me pedir água? Sabendo que eles tinham inimizade, né? Desde a época da separação, nos dias de Jeroboão e Roboão, há 930 anos antes de Cristo, já vinha se fortalecendo aquela inimizade. E agora é uma inimizade tradicional, que a mulher, como que você judeu vem me pedir água? E Jesus mostra para ela, olha, se você tivesse pelo menos noção e tivesse o dom de Deus para saber quem é que está te pedindo água, você daria. E eu te daria água, água viva, que vai jorrar do seu peito para a vida eterna. E você nunca mais vai ter sede. A mulher, de uma certa forma, ela levou num tom de deboche.
a conversa. Uai, Senhor, então que negócio bacana, hein? O Senhor me dá dessa água aí para beber e eu nunca mais vou ter sede, como o Senhor disse, e nem vou precisar de vir aqui nesse poço mais, que é um sufoco nela ir lá naquele poço. Então, quando ela levou para esse lado da conversa, Jesus deu um corte nela muito bem dado, com muita classe, e um choque. Ah, então vai chamar seu marido para a gente continuar nossa conversa? Pronto. Mexeu na melinda. A mulher gelou todinha. Falou, nossa, será que esse cara me conhece? Ele andou lá pela cidade já. Nossa, a cabeça dela virou uma confusão. E ela, mais do que depressa, disse, não, eu não tenho marido. E Jesus entra para ela, olha, você falou bem mesmo. Você falou a verdade. Ou seja, Jesus colocou ela na posição que precisava, no patamar que precisava, de coração aberto, peito aberto para falar a verdade, e ela começou já dizendo que não tinha marido. Jesus elogiou, sabendo com quem ele estava lidando, e é por isso mesmo que ele estava ali esperando essa pessoa, porque sabia do nível de retidão dela, da vontade que ela tinha de abandonar aquela vida e ter uma vida nova. E aí Jesus revela detalhes da vida dela para ela. E ela ficou pasma. Aí ela percebeu, só aí então, que ela estava lidando com alguém de Deus muito especial. Com um servo de Deus muito especial, até que chegou ao ponto dele revelar para ela que ele é o próprio Filho de Deus. O quarto tema está falando exatamente do momento em que ela fez o deboche, né? E pedindo essa água para beber. E no quinto tema, a revelação de Jesus. Quando Jesus, então, do verso 16 ao 24, do capítulo 4, dá aquele choque grande, abre todo esse leque de conversa, ele mergulha no coração dela e ela mergulha nas palavras de Cristo. E na altura do verso 25 e 26, ele revela abertamente, eu que estou falando com você sou o Cristo, sou o Filho de Deus. Aí é que ela ficou, os olhos dela, eu imagino que a face dela brilhou, de tanto amor pela palavra de Deus, de tanto amor a Deus, dela ter o tipo de vida que ela tinha, agora estava diante do Filho do Deus vivo, tendo a oportunidade de ter seus pecados perdoados e de começar uma nova vida e de viver em espírito e em verdade. E o verso 23 aqui do capítulo 4 do Evangelho de João é a coluna dorsal desse tema. Olha, mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Senhor procura tais que assim o adorem. E ela era o nível de adorador desse gênero. Mesmo ela tendo a vida errada do jeito que ela tinha, ela suplicava nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de oração, ela pelejava para tentar achar uma solução para a vida dela. E de tanto orar e pedir e suplicar, não é à toa que Jesus foi lá para esperar ela. Não é à toa que o Pai, que o Espírito Santo preparou esse cenário todo. Irmãos, o único pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. O único. Que é uma blasfêmia contra ele. Se ninguém blasfemar contra o Espírito Santo, palavra, ato de blasfêmia, jamais será digno de pecado imperdoável em qualquer circunstância que seja. Todo mundo tem chance diante de Deus e debaixo da graça. Todos nós, como mortais, cometemos faltas, cometemos pecados. E Deus o dia todo, o tempo todo, está a nosso dispor para nos restaurar, nos lapidar, nos lavar, nos purificar, nos perdoar e nos capacitar para sermos vencedores. Sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, o testemunho dos samaritanos. A mulher aí não tinha mais dúvida. Ela agora saiu correndo. Peraí, senhor, peraí que eu vou ali chamar o pessoal ali, aqui perto, bem aqui perto, 1.500 metros de distância, mais ou menos. Tinha uma cidadezinha próxima. Ela correu lá e foi rapidinho e voltou com um tanto de gente.
E logo os discípulos chegaram também, viu aquele aglomerado lá, e ele fazendo a palestra. E aí, do verso 27 ao 29, nós temos essa revelação extraordinária, aonde a mulher, com uma exímia missionária, conseguiu, no estado de dedo, trazer um tanto de gente diante de Jesus, e as pessoas que vieram não perderam nenhuma. Todas, em uma só voz, declararam que tinha certeza absoluta que estavam diante do Salvador do mundo. Em momento algum, irmãos, nem junto com os apóstolos, nem se fala então diante da liderança judaica, esse tipo de exclamação foi feita. Como Salvador do mundo. Isso aí fecha tudo. Messias, Salvador, ungido, tudo. Os samaritanos foram uma porta aberta para o avanço da igreja cristã nos dias de Atos dos Apóstolos. Graças a esse trabalho que Jesus iniciou ali, e essa mulher e aquela turma que ficou ali começaram a evangelizar Samaria, já nesses dias, nos dias de Cristo. No sétimo tema, missionário de nascença. Presta atenção nisso aqui. Tem um texto que eu queria citar aqui de Desejar a Todas as Nações, página 146. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Veja bem, irmãos, missionário de nascença. Aquele que bebe a água viva se torna fonte de vida. E o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para a satisfação de todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Irmãos, as pessoas que servem a Deus em espírito e em verdade, que tomam dessa água da vida, ele é missionário no ato. Ele não consegue guardar para si mesmo. Ele não é teimoso com relação à palavra. Ele vê as profecias, ele toma providência. Ele não fica vacilando. Ele não fica empurrando com a barriga. Ele não fica pagando para ver. Entende, irmãos? Porque esses que fazem isso é porque não adoram espírito e verdade. Eles estão questionando a palavra de Deus. Estão jogando para depois. Estão colocando à prova a palavra de Deus para ver se realmente vai acontecer as coisas. Entende, irmãos? Irmãos, essa pandemia que nós tivemos é a única coisa que tem na história do planeta que envolveu o planeta todo, irmãos. E de lá para cá, todo tipo de assunto que envolve o planeta todo está marcado na profecia, irmãos. Olha, a Primeira Guerra Mundial não foi mundial, praticamente na Europa. Segunda Guerra Mundial também não foi mundial. Diversos países do mundo não participaram. Agora, a pandemia que nós vimos de 2020 para cá, essa foi mundial. E nós estamos vendo a movimentação do dragão de um lado para o outro, congregando os reinados para poder formar uma perseguição contra o povo de Deus, irmãos. A Laudato Si formula o decreto dominical e tenta por tudo estabelecer ele. E nós estamos diante da trave do gol para ver essa bola bater no gol. E aí? Se você não tomou providência, como é que você vai tomar providência do dia para a noite? Vai pagar para ver lá na cidade, é isso? Não vai tomar providência em buscar o seu lugarzinho no refúgio? Tem um lugar preparado para você enfrentar com segurança. Num lugar onde nós vamos poder estar cuidando uns dos outros. Num lugar que tem menos risco de ser confiscado. Pense nisso, irmãos. Fazendas será confiscado. Lugar que serve para plantar soja, para plantar pasto, para criar gado. Tudo isso vai ser confiscado. Os refúgios preparados para esse último êxodo, irmãos, são coisas preparadas conforme a orientação da palavra de Deus, que não desperta interesse comercial para o governo mundial. Nós não vamos depender de auxílio emergencial. Nós vamos estar, de maneira inteligente, criando os métodos de sustento para nós mesmos, para enfrentar essa última grande crise. Irmãos,
alinhe a fé junto com a palavra. Não existe fé desalinhada da palavra de Deus, irmãos. A fé precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Só assim nós cumpriremos com a nossa missão, que Deus está esperando da nossa parte, o cumprimento da nossa missão como pessoa e como igreja. Santo Deus, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra. Nos encha do poder do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, antes que seja tarde demais, ter as providências tomadas, para que no dia que estourar a crise, temos para onde ir, Senhor, e prosseguir a nossa missão debaixo da Tua bênção, orientação e proteção nos refúgios por onde Tu nos conduzir em qualquer parte desse planeta. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez.